Naquela madrugada, os passos pararam do lado de fora, porque pela primeira vez eles já estavam dentro. Antes de começar o relato, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Escreva nos comentários de onde você é e que dia está vendo esse vídeo. Agora, aproveite sua sessão de terror preferida. Sempre fui uma pessoa cética. Cresci ouvindo meu avô dizer que as únicas coisas que assombram os vivos são as más decisões que eles mesmos tomam. Meu pai, um homem prático, completava: se ouvir barulho, é encanamento, vento ou vizinho. Simples, racional, resolvido. Por isso, quando me mudei para esse apartamento, no último andar de um prédio antigo, eu não dei atenção quando, na primeira semana, escutei algo como passos pesados acima de mim. Era tarde da noite. Eu estava deitado, quase dormindo, quando ouvi o primeiro som. Lento, compassado, como se alguém de botas atravessasse o teto. Minha primeira reação? Risada. Provavelmente alguém da manutenção, alguém que teve acesso ao terraço. Sei lá, eu tinha uma explicação para tudo. Sempre tive. No dia seguinte, liguei para a imobiliária. A resposta veio com um tom casual, quase entediado. Ah, o andar de cima. Tá vazio faz meses. Tá fechado. Nem energia tem lá. Aquilo plantou a primeira semente de inquietação, mas eu enterrei. Na noite seguinte veio de novo. Agora, junto aos passos, o som claro de móveis sendo arrastados. Sabe aquele rangido de madeira arranhando o chão? Aquilo. E como se fosse pouco, o que mais me pegou: o som de uma bola quicando. Parei no meio da sala, com o controle remoto ainda na mão. Meu coração deu um tropeço. Eu cresci jogando bola dentro de casa. Levei muitas broncas da minha mãe por isso. Por isso eu sei, aquele era o som de uma bola de borracha contra o chão de madeira. A curiosidade me venceu. Subi, peguei as chaves da portaria, subi as escadas estreitas, cheguei na porta do apartamento de cima. Fechada, cadeado intacto, poeira acumulada nas frestas, o tipo de poeira que denuncia o abandono. Naquela noite, enquanto tentava dormir, o som mudou. Os passos vieram até bem em cima da minha cama. Pararam ali, como se alguém estivesse me ouvindo dormir. Meu corpo gelou, mas eu não me mexi. Fingir que não ouvi pareceu, naquele momento, a única coisa segura a fazer. Antes de fechar os olhos, fiz uma promessa a mim mesmo. No dia seguinte, eu iria descobrir o que tinha naquele andar. O que eu não sabia era que o problema nunca esteve só no andar de cima. Na manhã seguinte, acordei com uma estranha sensação de ressaca. Não tinha bebido nada, mas parecia que meu corpo tinha passado a noite inteira tenso, em alerta, como se eu tivesse lutado contra o próprio sono. Me vesti rápido, com uma determinação que parecia emprestada de outra pessoa. Fui direto até a portaria. O senhor Joaquim, porteiro das manhãs, me olhou com aquele jeito de quem já viu muita coisa e não se impressiona fácil. O senhor sabe se alguém teve acesso ao apartamento de cima? Perguntei, tentando soar casual. Ele apenas balançou a cabeça. Tá trancado há meses, já te falei. Ninguém tem a chave além da imobiliária. E a elétrica lá em cima tá cortada. Nem luz tem. Por quê? Inventei uma desculpa qualquer. Falei de goteiras. Ele não pareceu acreditar, mas não insistiu. Subi as escadas. Encostei o ouvido na porta de cima. Silêncio. Nenhum passo, nenhuma bola, nenhum móvel. Mas a inquietação não me largava. Voltei para o meu apartamento e, naquele dia, resolvi ligar para minha mãe. Conversa vai, conversa vem, acabei tocando no assunto. Contei por alto, rindo, como se fosse só uma história boba para entreter. Mas ela ficou estranhamente séria. Você tá rezando antes de dormir? Ela perguntou de repente. Ri, achando graça. Mãe, não começa. Não tem nada disso. É só um barulho estranho. Mesmo assim, reza. E então, depois de um silêncio, lembra o que sua avó sempre dizia sobre lugares que guardam ecos de gente que já foi. Isso me pegou. Minha avó tinha essa mania de falar de ecos. Quando eu era criança, ela me fazia repetir uma oração antes de dormir, dizendo que certos lugares guardavam mais do que paredes e janelas. Mas eu cresci, esqueci, deixei de lado. Naquela noite deitei mais cedo. Antes de fechar os olhos, meio sem acreditar,
Fiz a tal oração que minha avó me ensinou, que o que não é meu, vá embora, e o que ficou, se desfaça. Me senti meio idiota, mas fiz. E então, por volta das 3 da manhã, acordei com um som novo. Não eram mais passos, não era a bola, não era móvel, era o som de algo raspando na minha porta, como se unhas ou dedos estivessem tentando encontrar uma brecha entre a madeira e o chão. Levantei devagar, pé ante pé, até o olho mágico. O corredor, vazio, mas o som continuava. Olhei para a tranca, intacta, e então aconteceu uma coisa que me fez congelar. A tranca girou, sozinha, devagar, rangendo, como se alguém do lado de fora estivesse com a chave. Meu coração bateu na garganta. Corri para segurar a maçaneta com as 2 mãos tremendo. Do outro lado, silêncio absoluto. Fiquei ali por minutos, talvez horas, até o sol começar a clarear as frestas da porta. Quando finalmente criei coragem para abrir, o corredor estava como sempre, vazio, mas no chão, bem encostado na minha porta, o que eu nunca tinha visto ali antes. Uma bolinha de borracha vermelha, perfeita, limpa, como nova. Peguei com as pontas dos dedos, como se aquilo pudesse me queimar. A joguei dentro de uma gaveta. Decidi que naquela manhã eu iria até a imobiliária. Eu precisava saber quem tinha morado ali antes, quem foi a última pessoa a pisar naquele andar de cima. Mas quando cheguei lá, a recepcionista me atendeu com uma expressão confusa ao ouvir meu endereço. O senhor mora no 502, certo? Sim. Ela clicou algumas vezes no computador. A expressão dela mudou. Isso é estranho, murmurou. Não tem cadastro de apartamento acima do seu. Como assim? Ela virou a tela para mim. E ali estava, em letras frias e oficiais: último andar, 5º andar, unidade 502. Nenhum registro de unidade superior. Meu sangue gelou. Levantei os olhos devagar. Tem certeza? Perguntei, a voz saindo num fio. Ela assentiu. Absoluta. Voltei para casa com a cabeça rodando. Subi as escadas correndo, com o coração martelando no peito. E quando cheguei, lá estava a porta. A maldita porta, para o andar de cima. A porta que, segundo todos os registros, não deveria existir. E naquela noite, os passos recomeçaram. Mas dessa vez eles desceram um lance de escadas e pararam, bem do lado de fora da minha porta. De novo. Dessa vez eu não segurei a maçaneta. Não gritei, não chorei. Simplesmente fiquei parado no meio da sala, encarando a porta da entrada como quem encara uma sentença. Os passos tinham parado ali, logo atrás dela, a mesma distância de sempre. Mas havia uma diferença. Agora eu sabia que não deveria existir nada, nem ninguém, do lado de lá. Passei o resto da noite acordado, com todas as luzes acesas, girando pensamentos como quem tenta costurar lógica em um tecido cheio de furos. Na manhã seguinte, não fui trabalhar. Fiquei circulando pela internet, procurando qualquer coisa sobre o prédio, sobre o terreno, sobre desaparecimentos. Encontrei pouca coisa. A construção tinha mais de 40 anos, feita em cima de um lote que antes era um campo aberto, usado como área de recreação das crianças da escola municipal, que existia ali nos anos 70. A escola foi demolida após um incêndio. 7 crianças morreram presas dentro de uma das salas. Uma tragédia abafada, pouco noticiada, talvez por vergonha das autoridades da época. Um arrepio subiu pela minha espinha. 7. De repente, os sons de arrastar, os passos, a bola, tudo ganhou uma nova camada de significado. Naquele mesmo dia, decidi fazer algo que vinha adiando desde a primeira noite. Subir, não até o andar de cima, mas acima do andar de cima, o terraço. Peguei a chave mestra da portaria, que só consegui depois de muita insistência e algumas mentiras, e subi as escadas com passos curtos e trêmulos. Passei pela porta do suposto último andar, aquela que não existia nos registros. Continuei subindo. Quando cheguei na porta de acesso ao terraço, outra surpresa. Cadeado quebrado. Empurrei devagar. O ar era pesado, carregado, como se a atmosfera ali tivesse sido estagnada por anos.
O chão de cimento estava coberto por marcas, marcas redondas, como se bolas tivessem sido quicadas ali inúmeras vezes. No canto, perto da caixa d'água, encontrei algo que fez meu estômago virar. 7 brinquedos antigos, amontoados, sujos, todos infantis. Uma boneca sem cabeça, um caminhãozinho de lata, um peão enferrujado e entre eles outra bolinha vermelha, igual a que apareceu na minha porta. Me ajoelhei, tremendo, tentando entender o que eu estava realmente vendo. Foi quando ouvi, atrás de mim, lá embaixo, pelas escadas, uma porta batendo. Levantei num pulo e corri. Desci os degraus 3 de cada vez. Quando cheguei no andar do meu apartamento, uma cena congelou meu sangue. A porta da frente estava aberta, totalmente escancarada. E o pior, havia marcas de pegadas pequenas, de crianças, por todo o chão da sala. Pegadas feitas com o que parecia água ou alguma coisa viscosa. Elas entravam, circulavam e paravam bem ao lado da minha cama. O cheiro de queimado veio logo depois. Um cheiro velho, de madeira, de fumaça antiga. Fechei a porta com força. Tranquei todas as trancas. Arrastei o sofá contra ela. Sentei no chão, ofegante, tentando pensar. Foi nesse momento que meu celular vibrou, um número desconhecido. Atendi com a voz embargada. Alô? Uma voz infantil, abafada, sussurrou. Você já sabe onde estamos agora, não sabe? A ligação caiu. Joguei o celular longe. Naquela noite, os passos não vieram da escada. Eles começaram dentro da minha sala. Como se aquilo que passava as noites rondando lá fora tivesse finalmente encontrado um jeito de entrar. Fiquei acordado até o amanhecer, os olhos fixos na porta do quarto, ouvindo, contando cada som, sabendo que eles estavam mais perto do que nunca. E então, pouco antes do sol nascer, eu entendi. A resposta que eu vinha tentando evitar, a pergunta que ficou martelando desde a primeira noite. Por que o som vinha de cima, se eu morava no último andar? É simples, crua, cruel. Eu nunca morei no último andar. Nunca houve um último andar. O prédio, ele se constrói, se estende, cresce. Para quem eles escolhem? Os andares, eles se abrem, só para quem os escuta. Agora eu entendo o que minha avó quis dizer. Certos lugares guardam ecos de gente que já foi, até que alguém novo esteja pronto para ouvir. E eu ouvi. Agora, eu sou o andar de cima de alguém. Está gostando do vídeo? Deixe seu comentário. Seu apoio é muito importante para o canal. Agora vamos para o próximo relato. Eu sempre soube que silêncio demais é o tipo de coisa que engana a gente. Desde pequeno, meu avô dizia que casa quieta demais é casa que esconde coisa. Ele contava histórias de sítios antigos onde ele morou, lugares tão parados que dava para ouvir a madeira respirar. Mas eu cresci achando que era só jeito de assustar criança. Meus pais eram mais práticos. Barulho de casa velha é só dilatação dos materiais. Minha mãe dizia rindo. Pois bem, o 302 não era uma casa velha. Era um apartamento moderno. Prédio de fachada bege, com pastilhas frias e corredores iluminados com lâmpadas de LED. Me mudei para cá, tentando esquecer o fim de um relacionamento de 5 anos. Queria silêncio, sossego, recomeço. Na primeira semana, o silêncio veio. Até demais. Dormia com a televisão ligada só para não me sentir observado. A primeira vez que ouvi foi numa terça, 3 da manhã. Um som arrastado, como se alguém empurrasse um sofá do andar de cima. Levantei irritado. Fui até a janela ver se tinha luz no 402. Mas estava tudo apagado. Na manhã seguinte, encontrei o síndico, seu Maurílio, um senhor de uns 70 anos, sempre de boné e com a voz rouca de quem fumou a vida inteira. Perguntei quem tinha se mudado para o apartamento de cima. Ele me olhou com um jeito estranho. Demorou uns segundos para responder. O 402 está vazio faz uns 4 anos. Ele riu sem graça, mudou de assunto e me deixou ali, com um gosto metálico na boca. Na noite seguinte, o barulho se repetiu. Exatamente às 3 da manhã.
Arrastar de móveis. Dessa vez parecia mais perto, como se fosse no meu próprio andar. Fiquei encarando a porta da sala. Ninguém. Nenhum som de passos no corredor. Passei o dia seguinte tentando racionalizar. Estrutura de prédio, canos, encanamento, qualquer coisa. Não me deixei levar. Ainda. Mas foi na sexta-feira que a coisa mudou de tom. Acordei de madrugada com a luz da cozinha acesa. Lembro bem de ter apagado antes de deitar. Levantei meio sonâmbulo, fui até lá, e os 2 copos que eu sempre deixava juntos, um dentro do outro, estavam separados. Um no balcão, outro na pia. O estômago deu um nó. Tentei rir de mim mesmo, chamei de distração, mas não consegui mais dormir. No sábado, resolvi puxar conversa com a vizinha da frente. Dona Alzira, uma senhora que vive com os gatos. Perguntei casualmente se ela ouvia barulhos à noite. Ela hesitou. Olhou para minha porta, depois para o chão. Melhor o senhor não mexer com isso. E antes que eu pudesse perguntar mais, ela entrou, batendo a porta. Comecei a prestar atenção em tudo. Passei a anotar os horários, os sons, os pequenos detalhes que iam surgindo. Era sempre às 3. Sempre o mesmo arrastar. E as coisas mudando de lugar. Domingo foi a porta da varanda. Eu lembro de ter trancado. Quando acordei, estava aberta, rangendo com o vento. Naquela noite, decidi deixar meu celular gravando áudio enquanto dormia. Fui escutar na manhã seguinte. 2 minutos antes das 3, ouvi um clique. O som da minha tranca girando. E logo depois, passos, dentro do apartamento. Passos que iam da sala até o pé da minha cama. O áudio terminava com um sussurro tão baixo que precisei aumentar o volume no máximo. Quase imperceptível. Mas eu ouvi. Meu nome. Eu passei o resto daquela manhã parado no meio da sala, encarando o chão como se, de alguma forma, as respostas estivessem ali. A gravação ainda ecoava na minha cabeça. Meu nome, sussurrado dentro do meu próprio apartamento, enquanto eu dormia. Senti o gosto azedo do medo na garganta. Por um instante, cogitei ligar para alguém. Um amigo, meus pais. Mas o que eu ia dizer? Que tinha gravado passos invisíveis. Um sussurro. Eu mesmo não sabia se estava ficando louco. Então fiz o que qualquer um faria. Tentei me convencer de que era algum erro. Microfonia, interferência. Talvez até algum som da rua que entrou pela varanda aberta. Passei o dia repetindo isso como um mantra. Mas no fundo, eu sabia que era mentira. Naquela noite, decidi que não ia dormir. Fiquei deitado no sofá, luzes todas acesas, com o celular na mão. As horas passaram arrastadas. E então, exatamente às 2h58, senti a temperatura cair. De verdade. O ar ficou gelado de repente, como se alguém tivesse aberto um freezer gigantesco dentro da sala. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Os pelos dos braços se eriçaram e minhas mãos começaram a suar. E foi aí que veio o som. Não foi o arrastar de móveis dessa vez. Foi diferente. Um estalo. Vindo da porta do meu quarto, um estalo seco, como madeira quebrando. Levantei devagar, com o coração disparado. Caminhei até lá, cada passo parecendo um desafio. Empurrei a porta com a ponta dos dedos. Vazia. Mas o cheiro... Tinha um cheiro de coisa antiga, de madeira úmida, de mofo de porão fechado há anos. Naquele momento, me veio uma lembrança da infância. Meu avô sempre dizia: onde tem cheiro de velho sem ter coisa velha, tem coisa querendo ficar. Minha cabeça latejava. Eu precisava sair dali. Peguei a chave, abri a porta e me deparei com Dona Alzira. Ela estava parada no corredor, com uma expressão que misturava medo e pena, como se já soubesse o que estava acontecendo. Eu ouvi o barulho, ela disse, baixo, sem tirar os olhos da porta do meu apartamento. Pedi para ela entrar, precisava de companhia, de alguém para me ajudar a entender. Ela hesitou, mas entrou. Sentou na ponta da poltrona, com as mãos no colo, nervosa. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ela respirou fundo antes de falar. Esse apartamento, o último que morou aqui, bom, ele... Ela engoliu em seco. Ele sumiu. Sumiu como? Perguntei com a boca seca. Do dia para a noite. Ninguém nunca viu ele sair.
As coisas dele ficaram todas aí dentro. A polícia veio, mas nada. Depois disso, ninguém quis mais alugar o 302. Senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. Perguntei mais. Queria saber o nome dele, o que ele fazia, qualquer coisa. Ela só balançava a cabeça. Antes de sair, ela me disse uma última coisa. Se começar a ver as coisas fora do lugar, é porque já está perto. Ela me deixou com isso na cabeça. Naquela noite, fui dormir de luz acesa de novo. Dei 3 voltas na chave da porta. E antes de deitar, empilhei todos os móveis leves contra a porta de entrada. Só para garantir. Acordei com o som de vidro quebrando. Corri para a sala. Um dos copos, o que estava na pia naquela noite, estava no chão, quebrado em 1000 pedaços. E o que me paralisou foi o que vi na porta. Os móveis estavam afastados, como se alguém tivesse empurrado com força, abrindo espaço, mas a porta ainda estava trancada. Fui direto ao celular. Abri o aplicativo de gravação, coloquei para gravar de novo, dessa vez com o microfone mais sensível. Na manhã seguinte, ao escutar a gravação, não foram só passos. Tinha uma respiração, longa, pesada, como se alguém estivesse agachado ao lado da minha cama, esperando. E no fim do áudio, de novo, meu nome, mas dessa vez com mais clareza. Só que tinha mais. Depois do meu nome, uma palavra a mais. Volta. Voltar para onde? Quem estava me chamando? Eu precisava saber mais. Naquele dia, decidi fazer algo que até então estava evitando. Fui até o síndico. Seu Maurílio me recebeu com o mesmo sorriso desconfortável de sempre. Mas quando falei que queria saber mais sobre o antigo morador do 302, o sorriso sumiu. Ele me olhou por alguns segundos como se estivesse escolhendo as palavras. Depois se levantou da cadeira, foi até um armário, abriu a gaveta de baixo e tirou uma pasta amarelada. Não devia te mostrar isso, mas acho que já passou da hora. Dentro da pasta, havia fotos de dentro do meu apartamento. Fotos antigas, mostrando os mesmos móveis que eu usava hoje. A mesma estante, o mesmo sofá, o mesmo espelho na parede. Mas tinha uma diferença. Nas fotos, em todas elas, tinha um homem. O mesmo homem em todos os cômodos. Sempre de costas, sempre olhando para a parede. Em algumas, deitado na cama, imóvel. Em outras, parado atrás da porta. E na última foto, ele estava na porta da sala, com a mão apoiada exatamente onde os meus móveis estavam encostados na noite anterior. Meu coração congelou. Isso é montagem? Perguntei tremendo. Seu Maurílio balançou a cabeça sério. Essa é a última coisa que a polícia encontrou antes de desistirem. Tentei perguntar mais, mas ele apenas disse: se eu fosse você, não dormia lá essa noite. Voltei para o apartamento com a cabeça a 1000. Olhei para cada canto, cada detalhe. Não conseguia mais olhar para o espelho da sala. Tapei com um lençol. Naquela noite, coloquei o celular para gravar de novo, mas dessa vez deixei a câmera ligada também. Quando acordei, fui direto conferir. A gravação de áudio era igual, passos, respiração, meu nome, mas o vídeo mostrava algo que me fez largar o celular no chão. Às 2h59, a porta do quarto abriu sozinha e por um segundo, só um segundo, a câmera captou o reflexo no espelho antes de eu cobri-lo. Alguém estava de pé, atrás de mim, me olhando dormir. E eu não estava mais sozinho naquele apartamento. Eu senti o peso da câmera escorregar da minha mão, o frio me atravessando o corpo como uma lâmina. Aquele reflexo no espelho, um vulto imóvel, observando cada movimento meu. Passei a noite inteira sem dormir, imóvel no sofá, com a câmera gravando tudo. Queria provas, precisava delas para me convencer de que não estava enlouquecendo. De manhã, ainda em choque, tomei uma decisão que até então parecia impossível. Eu ia investigar aquele homem desaparecido. Se havia algo preso naquele apartamento, algo que me seguia e me chamava para voltar, precisava entender o que ele queria. Comecei com o básico. Fui até o cartório da cidade para consultar registros antigos. O apartamento 302, descobri, pertencia a um homem chamado Carlos Mendes.
Ele era pintor, um artista solitário que morava ali há mais de 10 anos. Morreu oficialmente como desaparecido há 6 anos, sem explicação. Conversei com vizinhos antigos e ouvi histórias que faziam a pele gelar. Diziam que Carlos era uma pessoa fechada, quase nunca recebia visitas. Mas quando saía, parecia assustado, olhando sempre por cima do ombro. Que ele falava sozinho, às vezes até chorava no meio da rua, sem motivo aparente. O que ninguém sabia direito era o que tinha acontecido naquela noite em que ele desapareceu. Segundo a polícia, houve uma denúncia anônima sobre gritos e barulhos estranhos no apartamento. Mas quando chegaram, Carlos não estava lá. Nenhum rastro, nenhuma explicação. Lembrei dos dizeres do síndico e da dona Alzira. Ninguém quis morar ali desde então. Foi quando entendi que não era só um lugar vazio, mas uma memória presa. Uma presença que não conseguia partir. Naquela mesma noite, voltei para o 302 com uma mistura de medo e determinação. Antes de entrar, levei comigo um velho crucifixo que meu avô me dera quando eu era criança. Ele dizia que era proteção contra o que não se pode ver. Entrei, as paredes pareciam respirar e o ar era pesado, saturado de silêncio. Liguei a câmera e deixei ela no canto da sala, gravando. Então sentei no sofá, esperando o inevitável. De repente o som começou. Arrastar de móveis, passos, aquele frio que me cortava a pele. A porta do quarto se abriu lentamente, como um convite. Levantei-me, segurando firme o crucifixo, e caminhei até lá. No momento em que cruzei a porta, senti uma presença atrás de mim. Uma sombra densa que parecia querer se fundir ao meu corpo. Meu coração pulou. Era como se todo o medo que eu havia acumulado até então se transformasse numa pressão esmagadora. E então ouvi a voz. Dessa vez não era um sussurro. Era um lamento profundo, carregado de dor e arrependimento. "Volta!" repetiu a voz, desta vez clara, quase humana. Virei-me devagar, e o que vi quase me fez desmaiar. Carlos estava ali, não exatamente em carne e osso, mas uma figura translúcida, etérea, marcada por anos de sofrimento e solidão. Ele falou comigo, com uma voz que tremia de tristeza. Eu não quis partir. Fui preso aqui por culpa minha. Aos poucos ele contou sua história. Uma obsessão pelo passado, um medo de seguir em frente. Carlos tinha perdido a esposa e o filho num acidente, e desde então não conseguia deixar o apartamento. Tentou se comunicar, pedir ajuda, mas ninguém escutava. Seu desespero se transformou em uma prisão invisível, que o manteve preso entre o mundo dos vivos e o além. Por isso os móveis se mexiam, os copos mudavam de lugar. Era a tentativa dele de mostrar que estava ali, preso, clamando por alguém que o ajudasse a voltar ao que restava. Eu, por minha vez, sentia uma mistura de compaixão e medo. Decidi que precisava ajudar. Comecei a falar com ele todas as noites, contando histórias do mundo lá fora, mostrando que ele não precisava mais ficar ali, preso à dor. Foi um processo lento, mas pouco a pouco a presença começou a se dissipar. Na última noite, antes de dormir, acordei com o som suave de um suspiro, um alívio que parecia vir do apartamento todo. A luz das lâmpadas finalmente apagou sozinha, sem barulho, sem medo. Na manhã seguinte, o 302 estava em silêncio. Desta vez, um silêncio que não assustava. Eu soube no fundo que Carlos finalmente conseguiu voltar e que finalmente eu estava sozinho naquele apartamento. Desde então, nada mais se mexeu, nada mais se ouviu, só o silêncio. O silêncio que dessa vez me trouxe paz. Antes de irmos para o próximo relato, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. É um prazer ter você aqui. Agora curta o momento ouvindo o próximo relato. Nunca achei que uma parede pudesse esconder algo tão antigo e tão aterrorizante. Tudo começou com um cheiro estranho, um odor que parecia surgir do nada na sala de casa. Era um cheiro impossível de ignorar. Uma mistura entre mofo e carne podre, algo que me deixava enjoado só de tentar identificar. No começo pensei que fosse algo simples, talvez um problema de umidade, mas a parede parecia intacta. Não havia rachaduras, nem manchas visíveis. Minha casa sempre teve histórias. Meus avós contavam que no passado, aquela região já abrigou uma fazenda onde coisas estranhas aconteciam. Desaparecimentos,
brigas antigas, segredos de família que ninguém queria contar direito. Eu nunca acreditei muito nessas histórias. Achava que eram lendas para assustar crianças. Mas algo naquele cheiro mexeu comigo de um jeito diferente. Depois de alguns dias, a coisa piorou. Comecei a notar uma umidade estranha perto das tomadas da sala. Água escura, quase preta, escorrendo pelas bordas. Liguei para encanadores, eletricistas, pedi para todo mundo olhar. Nada. Não encontravam vazamento algum dentro das paredes. Naquele momento, a curiosidade começou a virar medo. A tal água parecia não ter origem, como se viesse de dentro da própria parede, mas sem fonte visível. Uma noite, já cansado de tentar entender, bati com a mão na parede. O som era oco, mas algo ali não fazia sentido. Como se tivesse um espaço, um compartimento fechado dentro dela. Foi quando ouvi o primeiro som, um grito abafado, tão baixo que achei que tinha ouvido errado. Fiquei paralisado, o coração batendo forte. Desde então, todas as noites, sonhos com alguém gritando por trás daquela parede começaram a me atormentar. Vozes distorcidas, chamadas desesperadas, um pedido de socorro que parecia vir de muito tempo atrás. Não sei o que estou enfrentando, mas toda vez que tento dormir, sinto como se algo ou alguém estivesse tentando sair dali, preso entre as paredes da minha casa. Toda noite, quando apago a luz e deito a cabeça no travesseiro, o som volta. Primeiro é quase imperceptível, um sussurro distante, abafado, mas depois ganha forma, como se algo arranhasse a parede por dentro, tentando escapar. É como se aquela barreira fina de gesso e tinta fosse tudo que separa aquele grito do mundo real. E o medo que eu sinto não é só pelo que está lá dentro, mas pelo que isso pode significar para mim. Antes disso tudo começar, eu levava uma vida comum, meio monótona, mas segura. Trabalho de escritório, finais de semana com minha família, nada extraordinário. Meus pais sempre me ensinaram a respeitar as histórias da casa. Não as lendas malucas, mas os sinais que o lugar nos dava. Meu avô dizia que as paredes guardam memórias, às vezes até mais do que a gente imagina. Era uma crença que eu nunca levei a sério, até agora. Nas reuniões de família, minha avó contava sobre antigos moradores da casa, pessoas que viviam ali antes da minha família comprar o imóvel. Dizia que muitos se foram de repente, sem explicações. Ela mesma evitava passar muito tempo naquela sala, como se sentisse algo estranho no ar. Eu nunca entendi o porquê. Achava que era só superstição, mas aquele cheiro, aquele som, começaram a abrir uma fresta para essas histórias esquecidas e o que elas realmente significavam. Procurei ajuda médica para o cheiro. Alguém disse que poderia ser mofo tóxico, algo que me fazia alucinar com os sons. Mas não era isso. Minha cabeça estava limpa, os testes todos deram certo. O problema era real e estava dentro daquela parede. Resolvi então tentar algo mais direto. Comprei um equipamento de escuta para tentar captar o som por trás da parede. Quando coloquei o microfone, ouvi claramente uma voz feminina, um sussurro tão desesperado que parecia vir do fundo do tempo. Ela repetia uma palavra ou um nome, algo como Anita, ajuda. Isso me abriu outra pergunta. Quem era Anita? E por que ela estaria presa ali? Foi aí que comecei a pesquisar a história da casa mais a fundo. Descobri que décadas atrás, uma jovem chamada Anita desapareceu misteriosamente naquela região. Nunca encontraram o corpo, nem explicação para seu sumiço. Minha casa, pelo que vi nos registros antigos, foi construída exatamente sobre o terreno onde se acredita que ela desapareceu. Cada nova informação só aumentava a sensação de que aquela parede não era apenas uma barreira física, mas um véu entre o presente e um passado sufocado por segredos. Mas o que mais me atormentava era o fato de que, enquanto eu investigava, sentia algo mudando dentro de mim. Comecei a ouvir vozes fora da casa, sussurros ao pé do ouvido quando estava sozinho, e até o cheiro estranho parecia me seguir para outros cômodos, mesmo quando eu saía para trabalhar. Em uma noite particularmente difícil, senti a parede vibrar sob minha mão. Era mais do que um som oco. Era uma tentativa clara de romper aquela prisão invisível. A angústia dentro daquela voz parecia agora também minha, um pedido que eu não podia ignorar. E então, naquele momento,
Uma dúvida crescente tomou conta de mim. Será que o que está atrás daquela parede é uma vítima esperando ajuda? Ou algo que nunca deveria ser libertado? A dúvida que me consumia já não me deixava pensar direito. Eu precisava saber a verdade. E se isso significava encarar o que estava por trás daquela parede, que assim fosse. Não podia continuar vivendo naquela angústia, preso entre o medo e a curiosidade. Naquela noite, enquanto tudo estava silencioso, me aproximei da parede com uma coragem que não sentia. Peguei um pequeno martelo e comecei a bater devagar, sentindo o cheiro forte invadir minhas narinas. A cada batida, o som oco se tornava mais intenso, mais urgente, como se algo estivesse ali, bem ali, tentando se comunicar. De repente, o martelo bateu numa parte mais fina. A parede cedeu e um pedaço de gesso caiu no chão, revelando uma pequena cavidade. Dentro dela, encontrei algo que jamais imaginei. Um antigo diário, encardido e cheio de poeira. Ao abrir, percebi que pertencia a Anita, a jovem que desapareceu décadas atrás. Suas páginas revelavam um segredo terrível. Ela havia sido trancada ali, viva, por alguém da família que antes morava naquela casa, numa tentativa desesperada de esconder um crime que ninguém jamais descobriu. Ela escreveu sobre o cheiro horrível que vinha da umidade, sobre o medo crescente e sobre a esperança de que alguém a encontrasse. O diário parava abruptamente numa página onde ela falava de ouvir passos do lado de fora da parede, como se alguém a vigiava constantemente. A última frase era um pedido desesperado. Se alguém achar este diário, por favor, me liberte. Com o diário nas mãos, a voz que eu ouvia não era mais um sussurro de terror, mas um chamado por justiça. E o cheiro que eu sentia era o resquício do sofrimento, da carne aprisionada, da vida que se apagava lentamente ali. Ainda com o diário, senti um movimento atrás da parede, algo que me fez recuar, o coração disparado. Mas não havia nada físico, só uma presença que parecia finalmente aliviada. Foi então que entendi. Aquela parede não aprisionava só o corpo de Anita, mas toda a dor, o medo e o silêncio de uma verdade enterrada. Chamei um pedreiro para abrir um espaço maior e, junto com a polícia, começamos uma investigação baseada no que o diário revelou. O caso, que antes parecia uma lenda, ganhou um novo fôlego. O que estava dentro daquela parede era uma memória que precisava ser liberta. Hoje a casa está diferente. O cheiro sumiu, o vazamento secou e eu finalmente durmo tranquilo. Mas todas as noites, quando me deito, lembro do grito abafado que ouvia. Não mais um pedido de socorro, mas um adeus. E a resposta para o mistério que me perseguiu por tanto tempo está clara agora. Aquela parede guardava não só um corpo, mas uma história que eu precisava ouvir para finalmente entender o peso das memórias que as casas carregam. Estou vivo, e agora, mais do que nunca, sei que o silêncio pode ser mais assustador do que qualquer grito. Algumas histórias nunca têm respostas claras, e talvez seja isso que mais assuste. Para ouvir mais histórias como essa, inscreva-se no canal, curta o vídeo e prepare-se para o próximo relato.